O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou o congelamento de preços de uma cesta de 1.200 produtos básicos por 90 dias. É o que formou o jornal La Nación na quarta-feira, depois da reunião entre o chefe do executivo e empresários. Conforme o governo, o objetivo é segurar a inflação, que já supera 50% ao ano, indicadores oficiais. Em 2020, Fernandes adotou essa estratégia também, mas ela se mostrou ineficaz, não diga. A Argentina já se valeu do congelamento de preços em pelo menos 7 momentos de alta inflação desde 1952. Nenhum resolveu o problema. A tentativa mais recente ocorreu no ano passado, quando os peronistas congelaram os preços de 23 mil produtos como meio de amortecer os impactos da pandemia de coronavírus. O meu pai sempre me ensinou que existem duas formas de aprender, a inteligente e a burra. Na forma inteligente, a gente observa os erros alheios. Na forma burra, aprendemos na marra com os nossos próprios erros. Mas o que dizer de quem sequer consegue aprender com os seus próprios erros? Eu escrevi um texto em 2014, quando Cristina Kirchner, sem usar um poste intermediário, anunciou medida similar. E alertei que daria tudo errado, como de fato deu, pois temos nada menos do que 40 séculos de aprendizado sobre esse assunto. Nada disso é novo. Trocam-se os personagens, mas a trama continua a mesma. Robert Schuttinger e Eamon Butler escreveram um livro em 79 chamado 40 séculos de controles de preços e salários. E pelo título já fica claro como essa política é antiga, tão velha quanto a Babilônia, para ser mais preciso. O Código de Hammurabi já impunha um rígido sistema de controles de preços e salários. E, naturalmente, isso não funcionou. Os autores resumem: o registro histórico mostra uma sequência sombriamente uniforme de repetidos fracassos. De fato, não existe um único episódio em que os controles dos preços tenham conseguido deter a inflação ou acabar com a escassez. Em vez de conter a inflação, os controles de preços acrescentam outras complicações à doença da inflação, como o mercado negro e a própria escassez, que refletem o desperdício e a má alocação de recursos provocada pelos mesmos controles. A razão para o fracasso é clara: os controles de preços não atacam a verdadeira causa da inflação, que é o aumento dos meios de pagamento superior ao aumento da produtividade. O governo argentino insiste nesse erro. Pretende evitar o aumento da inflação, decretando o controle de preços e punindo os especuladores. Não se brinca impunemente com preços de mercado, é como quebrar termômetro para curar a febre. Outro grave problema do controle de preços é que sabemos onde ele começa, mas nunca onde termina. O economista austríaco Ludwig von Mises descreveu a desagradável experiência alemã. Nos seus esforços para fazer funcionar o sistema de controle de preços, as autoridades ampliaram passo a passo a gama de mercadorias sujeitas ao controle de preços. Um após o outro, os setores da economia passaram a ser centralizados, sendo colocados sob a administração de um comissário do governo. O controle de determinado preço gera consequências indesejadas e novos controles são demandados para atacar os novos problemas que surgem. Algo como aqueles desenhos animados antigos em que o personagem tentava conter o vazamento de água na parede, tampando um buraco após o outro, mas logo apareciam inúmeros outros buracos, levando ao desespero. A minha conclusão em 2014 continua perfeitamente válida para esse ano de 2021. Na verdade, reforçando a mensagem, seria bem mais inteligente atacar a raiz do problema, a saber, as finanças públicas fora do controle, a taxa de juros abaixo da inflação, o excesso de intervencionismo no mercado, etc. Infelizmente, a Argentina escolhe o caminho da desgraça anunciada. Quem não aprendeu uma lição de 4.000 anos, não aprendeu nada mesmo. Brasileiros, assim como argentinos, conhecem na pele as mazelas desse caminho. Quem não lembra dos fiscais do Sarney com os tabelaços dos supermercados garantindo que o preço seria mantido no patamar fixado pelo governo? Deu certo sim, amiguinho. Fica fácil entender também por que a Argentina desapareceu da nossa imprensa. Lembrar que o nosso vizinho existe
é derrubar cada narrativa fajuta da mídia contra Bolsonaro. O presidente seguiu a ciência e adotou o mais rigoroso lockdown na região e foi muito elogiado por isso. É um governo apoiado pela esquerda nacional, em especial pelo PT de Lula, e deu nisso. E os resultados são esses aí, catastróficos. Como então acusar Bolsonaro por cada problema brasileiro, tendo de lidar com a situação infinitamente pior em todos os aspectos bem ao lado? Seria admitir que o problema advém da pandemia e não do nosso governo, certo? E que se a esquerda lulista estivesse no poder, no Brasil, tudo seria, na verdade, muito, mas muito pior.